Boa noite, amados. Saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. É muito bom estar com os irmãos para compartilharmos a palavra do Senhor, para cantarmos esses louvores que tocam profundamente os nossos corações. Quando nós podemos clamar ao Senhor Jesus: estou aqui, me coloco aos pés. Quando você se coloca aos pés de Jesus espontaneamente, por sua vontade, pelo toque do Espírito, isso é maravilhoso. Mas nós vamos falar hoje de alguém que foi jogado aos pés de Jesus. Uma situação de crise muito forte. Eu não sei como essa pessoa estava naquele momento, mas ela estaria esperando a morte. Foi jogada aos pés de Jesus, já chegando até ali, conduzida por alguns homens, jogada aos pés de Jesus, numa aflição de coração, de alma, porque a morte era certa para ela. Mas vocês sabem por que nós vamos espontaneamente aos pés de Jesus? Porque a presença de Jesus faz diferença na nossa vida. A presença de Jesus fez diferença na vida daquela mulher. Vamos nos colocar em pé, vamos ler o texto para a nossa meditação nesta noite, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versos 3 ao verso 7. Os irmãos poderão me acompanhar aí no telão, se quiserem, ou usar as suas Bíblias. O texto diz o seguinte, podem ler comigo. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para ter de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Que o Senhor abençoe essa palavra. Podem assentar-se. O nosso tema de hoje é este: as consequências da confrontação de Jesus aos acusadores da mulher pega em flagrante adultério. Meus amados irmãos, estamos no meio de uma história bíblica, uma das histórias bíblicas mais tocantes. Ela é uma das mais tocantes dos nossos corações. Essa história, ela é intitulada A Mulher Pega em Flagrante Adultério. Nela, nós vamos ver o resplandecer da santidade, da autoridade e da sabedoria divina em Jesus Cristo. Jesus era bem conhecido dos judeus, meus irmãos, de maneira geral, e dos escribas e fariseus em particular. Que os escribas e fariseus e saduceus, eles estavam sempre debatendo com o Senhor Jesus. Eles conheciam os ensinos de Jesus, eles conheciam o poder de Jesus, eles presenciaram os milagres. Por onde Jesus passou, executou muitos milagres, muitos sinais. Eles conheciam o poder de Jesus. Eles conheciam também o comportamento de Jesus e a sua santidade. E isto falamos exatamente porque o próprio Jesus, de certa feita, desafiou os seus ouvintes a apontarem nele algum pecado, dizendo-lhes: Quem dentre vós me convence de pecado? E houve todo um silêncio.
Os judeus, eles tinham consciência da santidade de Jesus. O comportamento santo e justo do Senhor era notório. Era notório a todos os que tinham contato com Ele. Depois de Jesus ter proferido o discurso, afirmando ser Ele o pão da vida, muitos dos seus discípulos o deixaram. E o Senhor perguntou aos seus apóstolos, se eles também desejavam deixá-lo. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa declaração do apóstolo Pedro mostra para nós a visão que aqueles escribas e fariseus tinham da pessoa de Cristo, embora não o desejassem declarar, mas eles também tinham no coração deles esse conhecimento a respeito de Jesus, que o tinha Pedro e os apóstolos. Até os demônios reconheceram e declararam a santidade do Senhor. Na sinagoga de Cafarnaum, um homem com muitos demônios se aproximou de Jesus, e os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Não havia dúvida quanto à pessoa de Jesus. Se eles não respeitavam, se eles não admitiam, era pela dureza do coração deles. Mas até os demônios sabiam verdadeiramente quem era o Senhor e a sua santidade. Então, nós podemos presumir, meus amados, que os fariseus e escribas e todos os demais que rodeavam Jesus quando a mulher pega em flagrante adultério foi colocada aos pés de Jesus, embora não o declarassem, tinham para si que o Senhor Jesus era um homem justo e santo de Deus. Não era qualquer indivíduo, não. Era aquele homem impressionante, aquele homem que aonde estava aglomeravam multidões ao redor para ouvi-lo, para vê-lo, para receber dele a graça e a bênção. A santidade de Jesus e a unção divina das suas palavras certamente influenciaram profundamente as mentes e as almas daqueles acusadores da mulher, movendo-lhes os corações a reagirem em verdade, mediante a confrontação de Jesus. Aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Nessa frase de Jesus foi um impacto no coração daqueles homens, porque eles tinham consciência de quem era Jesus, quem estava falando com eles, e dentro do coração deles o que eles pretendiam na verdade com tudo aquilo. Eles na verdade não queriam fazer uma justiça, eles queriam era apanhar Jesus numa cilada. Então nós vamos falar nesta noite sobre as 3 consequências da confrontação de Jesus aos acusadores da mulher pega em flagrante adultério. A primeira consequência, o reconhecimento do próprio pecado. Aqueles homens duros, aqueles homens de uma religião cheia de aplicar disciplinas por causa da lei de Deus nas pessoas, agora eles estavam diante do Senhor Jesus, e eles
com o impacto daquele momento, das palavras do Senhor, eles reconheceram dentro dos corações deles os próprios pecados. Eles que vieram ali para fazer justiça contra aquela mulher. Que coisa, né? Quando a gente quer culpar alguém e a gente é pegado em culpa. Foi isso que aconteceu com eles. Eles foram surpreendidos. Eles não esperavam por isso. Foi impactante esse momento. Diz o texto: mas como insistissem em perguntar-lhes, ergueu e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meus irmãos, uma das coisas que nós sabemos sobre o judeu religioso é que ele leva muito a sério as suas convicções espirituais. Porém, nós bem sabemos também que muitas das coisas espirituais caem no esquecimento da mente, mas não são apagadas, apenas ficam em algum canto da nossa mente como se estivessem adormecidas. No entanto, quando são despertadas, elas saltam à mente com uma clareza incrível. Quantos pensamentos adormecidos voltam à tona na nossa mente, eles mexem com o nosso emocional e também com o espiritual. A pessoa é envolvida por um sentimento todo diferente dentro de si, por um despertar no segundo de algo que estava praticamente esquecido, adormecido na mente dela. E os judeus, muito conhecedores e estudiosos do Antigo Testamento, como nós sabemos, sabiam dos escritos sobre o pecado que haviam nessa parte das Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Levítico capítulo 1, verso 17, diz o texto ali: se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, ainda que não o soubesse, contudo, será ele culpado e levará a sua iniquidade. Isto é, a bagagem daquele pecado ficará sobre as costas daquela pessoa, mesmo que ele não soubesse. E o judeu, em geral, tinha conhecimento desta sentença de Deus, conheciam todas as consequências de pecados expressas no livro de Levítico e de Números, e também certamente conheciam os livros dos profetas. E no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, está escrito: eis que todas as almas são minhas. Deus falando através do profeta. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então os judeus tinham isso nas suas mentes. O pecado é algo grave. Eles sabiam, eles tinham em mente a gravidade do pecado perante Deus. E muitas vezes nos salmos poderiam ser considerados reflexões como esta do salmista no Salmo 51. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Afirmando que as pessoas já nascem em pecado, ou ainda confissões como esta no Salmo 51, verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Os judeus tinham esta consciência, como nós também a temos. Mas, como se dá um jeitinho até na vida espiritual, sufoca-se esses conhecimentos, deixa ele camuflado na mente e vai levando a vida. Não é assim que alguns fazem? É ou não? Certamente aqueles judeus não estavam recordando muito isso, porque também não é muito agradável fazer recordação de pecado, mesmo que o pecado está acusando, a pessoa camufla, dá um jeito. Jesus, ou melhor, os judeus, melhor dizendo, eles tinham boa consciência sobre o pecado inerente a cada um, e que transgredir a lei de Deus era pecado, e bem sabiam que não conseguiriam cumprir a lei de Deus, e por isso eram pecadores. Eles tinham consciência de que eram pecadores, mas isso estava escondido em suas mentes. Mas no decorrer do dia a dia, eles não traziam à mente esse fato. Mas quando o Senhor Jesus os confrontou, naquele momento, dizendo a eles: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, então aflorou-lhes na mente, na consciência, os seus próprios pecados, os acusando ali na presença de Jesus. Sabe que na presença de Cristo tudo se torna transparente, e certamente eu imagino como que ficaram aqueles homens impactados pela palavra do Senhor naquele momento. O Senhor falando com eles, eles só meditando na realidade daquele encontro com Jesus, trazendo aquela mulher, lançando-a nos pés de Cristo, como se quisessem fazer justiça, e tinha uma grande mentira, uma grande falsidade atrás de tudo isso. Isto os estava acusando naquele exato momento. As emoções deles foram também abaladas, e eles tiveram que refletir sobre o que eles estavam fazendo. Mediante essas palavras de Jesus, certamente as palavras do salmista também vieram à mente deles. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí a foto dos pecados apareceram na tela da mente de cada um deles ali. E aí então caíram em si, e dentro dos seus corações de religiosos e comprometidos com os ensinos de Moisés, dos salmos e dos profetas, disseram de si para consigo: somos igualmente pecadores a ela, estamos aqui semelhantes a ela. O que alguns minutos atrás eles não estavam refletindo sobre isso. Nós estamos aqui fazendo justiça de conformidade com o que diz a lei, e ainda assim mesmo havia uma falsidade dentro disso. Então a crise espiritual, o mal interior, o sufoco que eles estavam passando ali perante a pessoa de Jesus, Jesus deixando transparente nas mentes dele todos os pecados, tudo aquilo que eles estavam fazendo e mais aquele mal. A minha pergunta aqui, mediante tudo isto, é esta: você como está? Está se sentindo bonito diante de Deus? Ou está refletindo sobre as suas ações e atitudes tomadas contra o seu próximo, e os seus pensamentos vãos, e os seus atos ocultos? Porque não podem vir à tona, eles vêm. Como você se está classificando como um justo que não precisa de perdão dos seus pecados, ou como um pecador que carece da glória do Senhor? O apóstolo Paulo é claro ao dizer lá em Romanos capítulo 3, verso 10:
Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Quando você apontar o dedo contra alguém, lembre-se que 3 dedos estão apontando contra você. Aqueles judeus não estavam pensando nestas coisas. Eles estavam pensando apenas na artimanha que eles tinham armado. Eu fico imaginando muito sobre esta cena, a cena anterior, quando eles pegaram a mulher, como que eles conseguiram realizar algo assim. Olha, Jesus está lá no templo e nós precisamos dar uma cilada, pegar ele numa falha, pegá-lo numa falha. E como que nós vamos resolver? Olha, tem um camarada lá que disse: olha, eu conheço uma mulher assim, 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 e a gente vai lá e faz isso aqui, e nós pegamos ela em flagrante e levamos lá na presença de Jesus, e nós vamos então pegar o Senhor numa falha, num erro, uma maldade tremenda, mas que fora revelada completamente na presença de Jesus, pelas palavras de Jesus. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Por isso, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não queira fazer justiça sem antes examinar-se a si mesmo. É uma grande lição que a gente aprende aqui. Examine a você antes de mostrar o pecado de alguém. Examine a sua vida primeiro diante de Deus. A segunda consequência foi o desfazer da acusação. Aquela acusação se diluiu, ela se desfez. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. O impacto das palavras de Jesus nas mentes e nos corações daqueles escribas e fariseus e nos demais que ali estavam, que se ajuntaram ali por causa do crime do qual aquela mulher estava sendo acusada. Podemos até imaginar a cena: os escribas e fariseus tecendo a acusação contra aquela mulher sem misericórdia alguma diante de Jesus. Alguns estavam falando com o Senhor, mas outros estavam lá gritando, falando alguma coisa contra aquela mulher, que ela afrontou a lei de Deus e essas coisas todas. Uns falando, outros gritando e acenando com as mãos, e os olhos e os ouvidos maliciosos atentos para ouvir o que o Senhor Jesus iria dizer e ver a atitude que ele tomaria a respeito, porque era uma cilada. Eles não estavam com aquela atitude tentando fazer a vontade de Deus, não, meus irmãos. Aquela vontade de Deus expressa na lei, mas estavam ali com toda aquela cena maliciosamente para pegar o Senhor numa cilada, para poderem ter do que acusá-lo. Que maldade, meus irmãos, nos corações daqueles homens. Relembremos-nos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Eles estavam usando a palavra de Deus em nome de Satanás. Essa é a verdade. É muito terrível quando se usa a palavra com fins maliciosos e danosos. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diz o redator do texto, João. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar.
Mas quando nós vamos um pouquinho mais adiante, no Novo Testamento, nós encontramos o livro de Hebreus, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, esta palavra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus irmãos, era impossível de que aqueles escribas e fariseus, era impossível que eles pudessem pegar o Senhor no engano, pois o Senhor lhes conhecia o coração. Não há dúvidas quanto a isso. O Senhor sabe em si mesmo dos segredos dos corações alheios. Quando fez o discurso e ele disse que necessário era comer a sua carne e beber o seu sangue, nesse discurso que está em João capítulo 6, verso 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas o texto continua e diz assim: mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Conhecendo em si mesmo, é impossível enganar ao Senhor. Quando se chega na presença do Senhor, tudo se torna tão transparente, e aqueles homens realmente não poderiam enganar o Senhor. Jesus conhece dentro de si as coisas. O Senhor Jesus sabia que o que ia nos corações dos acusadores da mulher, e era apanhá-lo em alguma falha. Por isso foi que o Senhor os confrontou consigo mesmos, mediante o próprio caráter falso deles. Jesus os jogou contra si mesmos. Entendem? Quando nós celebramos a ceia, nós examine-se o homem a si mesmo. Mas lá foi de uma maneira impactante. Como as palavras de Jesus, eles foram lançados a esse ato de se autoexaminar e de verificar quão maus eles eram, quão pecadores eles eram e como eles estavam sendo ali pior do que aquela mulher que estava lá, porque eles estavam usando contra a pessoa de Jesus. Jesus os confrontou mediante o próprio caráter falso deles, meus irmãos. Foram desarmados da hipocrisia, e a acusação perdeu a sua força, se diluiu dentro do coração de cada um deles. Sabe quando algo, quem já teve carro velho aí sabe de uma coisa: quando o carro perde a potência. Uma vez eu fui subir atrás do andorinha, aquela subidinha atrás do andorinha, e meu carro não subiu não. Chegou ali, ele não tinha força para subir. Não tinha força para subir. Assim aconteceu com eles. Toda aquela artimanha, tudo aquilo que eles iam fazendo, perdeu a força. Acabou o potencial do mal, foi diluído. Não tinha mais capacidade para ir à frente. Eles tinham que se render, e se renderam, meus irmãos. Naquele exato momento, estava cumprindo as Escrituras sobre o Senhor Jesus, e toda aquela cena de má intenção contra o Senhor Jesus. A profecia no Salmo 109, verso 29, se cumpriu naquele momento. Vistam-se de ignominia os meus acusadores, e cubram-se da sua própria vergonha, como de um manto. Cumpriu-se naquele momento. Aqueles homens que vieram acusar aquela mulher, armar contra Jesus, se envergonharam ali. Eu imagino, meus irmãos, aquela cena, os rostos daqueles homens, um olhando para o outro. Agora ninguém gritava, ninguém falava, baixaram a cabeça, não sabiam o que fazer.
A reação foi muito forte dentro do coração deles, mediante a palavra do Senhor. O apedrejamento era apenas uma maneira de ocultar a falsidade dos corações daqueles escribas e fariseus, mas após as palavras de Jesus, bateu-lhes a vergonha. A acusação contra aquela mulher se desfez, se diluiu, perdeu a força, porque eles descobriram que não tinham neles o moral espiritual que era exigido por Deus para aqueles que desejam fazer justiça. Amém, meus irmãos? Eles não tinham dentro deles isto. Eles descobriram, acabou. Sabe, foram quebrados diante do Senhor. Por isso que nós temos que ser sinceros diante de Cristo. Sabe, não oculte nada do Senhor. Abra o seu coração. Sabe, diga ao Senhor da sua dificuldade, dos seus males, dos seus pecados. Senhor, que o teu sangue me lave e me purifique, mas seja transparente. Porque aqueles homens, eles não esperavam que diante do Senhor toda a maldade deles seria revelada. Eles, como religiosos, respeitados que eram, no entanto não podiam dizer Senhor, como está lá no Salmos 26, 2: examine-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente, e vê se há algo mal, se há algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho reto. Eles não podiam dizer isso. Mas nós devemos ter uma atitude para com o Senhor, a qual nos dê possibilidade de falar assim com o Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, meus amigos, tampouco poderiam dizer, como Jó disse em Jó 31, verso 7: se os meus passos se têm desviado do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem pegado às minhas mãos. Sabe, essas palavras de sinceridade, de abertura, de coração aberto: Senhor, eu sou um servo teu, Senhor, eu tenho procurado viver o melhor possível na tua presença. Eles não podiam dizer isso. Diante do Senhor Jesus, todo o oculto fica descoberto, e a vergonha espiritual tomou conta daqueles homens, e não tiveram como manter a acusação. Tudo lhes caiu por terra. A frustração de justiça foi aquela frustração, ela foi muito profunda no coração deles. Eu creio até que alguns deles ficaram deprimidos naquele momento. A acusação diluiu-se nas águas dos pecados daqueles homens. Por isso não se deve levantar contra o seu próximo com o seu coração impuro. Não deve fazer isso, porque ficará envergonhado e a acusação poderá voltar-se contra você. Foi o que aconteceu com eles. A acusação deles voltou-se contra eles. Terceira consequência, meus irmãos: a consciência de falsa justiça. Quando ouviram isto, foram saindo um a um. A vergonha foi tanto que eles não conseguiram permanecer na presença de Jesus. Eles ficaram muito chocados com as suas próprias pessoas, com o estado da alma deles, de maneira que eles deixaram o ambiente e foram saindo, diz a palavra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. A lei do apedrejamento
por causa do adultério, meus irmãos, no Antigo Testamento, está escrito assim, em Levítico, capítulo 20, verso 10. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Mediante esta lei, a justiça verdadeira sobre o adultério daquela mulher somente poderia ser feito se os escribas e fariseus tivessem trazido o homem também, juntamente com a mulher, diante de Jesus. Assim, a justiça que estavam fazendo, na verdade, era uma justiça falsa, enganosa, pecaminosa, pois apenas a mulher estava sendo penalizada e o homem estava sendo poupado de sua culpa. Mas, meus irmãos, nisto nós vemos a providência de Deus. Deus, uma vez na tua vida, foi previdente a você. No dia em que você foi colocado diante de Jesus, e você foi abençoado pela salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas coisas aconteceram assim, pela previdência de Deus. A favor de quem? A favor daquela miserável mulher que fora feita culpada. Porque eu tenho comigo que certamente nem ela era verdadeiramente culpada daquele adultério. Mas vocês sabem quando se prepara um flagrante, quando se arma um acontecimento? Para mim ela foi vítima de uma armação. Chegaram no cara e disseram: olha, vem cá, nós precisamos pegar Jesus no erro. E tem uma mulher assim, agora eu quero que você vá lá e você vai fazer algumas promessas para ela, alguma coisa, o marido dela não está em casa, e nós vamos pegar no fraga, e aí nós liberamos você, e nós levamos apenas a mulher. E foi o que eles fizeram, não foi de outra maneira. Mas nisso tudo estava ali a previdência de Deus para aquela mulher. Assim, a justiça que eles estavam fazendo, aquela justiça falsa, pecaminosa, que estava penalizando a mulher e livrando o homem, a previdência de Deus estava nisso, e Deus estava com a sua misericórdia a favor daquela miserável mulher, daquela pobre coitada, que fora vítima daqueles indivíduos. O pecado dela foi manifesto diante de Jesus. Ela foi pega em flagrante adultério. Não tem como ela dizer o contrário. Meu Jesus, não tem como ela dizer o contrário, foi pega em flagrante adultério. Mas, meus irmãos, uma das coisas importantes desse fato é que ela não estava na frente do sacerdote, nem do sumo sacerdote, não estava na frente de qualquer autoridade religiosa judaica. Ela fora colocada diante de Jesus, aquele que perdoa pecado. Amém, meus irmãos? Por isso você está aí glorioso, gloriosa, abençoada, porque um dia você foi colocado diante de Jesus, daquele que pode perdoar os pecados, e você recebeu o perdão. Aquela mulher foi colocada diante do Senhor, daquele que pode perdoar pecados. Meus irmãos, quando duvidaram desta autoridade de Jesus de perdoar os pecados, tinham colocado diante dele um homem paralítico. Diz as Escrituras de Mateus capítulo 9, versos 2 a 8: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama.
Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isto, temeram e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então ela foi colocada diante daquele que perdoa, que tem autoridade para perdoar pecados, aquele que iria morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para lavar e purificar o pecado de todo aquele que crê, lavar e purificar os corações de todos aqueles que creem. Foi ali que ela foi colocada, pela graça e pelo amor que Deus tem por ela, que Deus tinha por ela. Eu fico imaginando o alívio daquele coração. Ela ia morrer. Vocês sabem o que é ser colocado numa roda e homens com pedra, jogando pedras na cabeça da pessoa, no peito da pessoa, em tudo, jogando com uma tremenda maldade. Vocês imaginaram a aflição daquele coração, o coração daquela mulher? Mas quando tudo desenrolou-se diferentemente, porque ali estava o Senhor da glória, ali estava Jesus Cristo, que abençoa a todo aquele que aceita a sua pessoa. E Jesus então a abençoa, como tem abençoado vocês. Ela fora perdoada dos seus pecados. Jesus perguntou: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isto é, vai e arrepende do teu pecado, porque arrepender do pecado é não pecar mais. Quando você não repete o pecado, você está perdoado, você está arrependido e recebe o perdão. O Senhor livrou aquela mulher da falsa justiça. Deus livra os seus da falsidade dos homens. Se você tem vivido uma vida de pecados, hoje você está à frente de Jesus. Ele perdoará você, como perdoou aquela mulher. Ele ama você como a amou de coração, eu sei disso. Ele dá a você a oportunidade de arrependimento e de salvação, como a salvou das mãos daqueles incautos judeus. O Senhor salva você das garras do inimigo e te dá a glória. A palavra diz que aquela mulher se levantou e foi liberta, livre, gloriosa. Vamos encerrar a nossa mensagem. Concluímos esta mensagem, amados, dizendo-lhes as consequências da confrontação de Jesus aos acusadores da mulher pega em flagrante adultério. Foram, primeiro, o reconhecimento do próprio pecado. Segundo, a acusação deles fora desfeita diante da graça, da misericórdia
da onipotência de Jesus Cristo. A consciência de falsa justiça se desfez, tomou conta da consciência deles, e o resultado final de tudo isto foi que a mulher foi libertada de seus acusadores e perdoada por Jesus e induzida pelo Senhor a arrepender-se dos seus pecados. Na presença de Jesus, nós somos libertos da garra do inimigo para viver uma vida gloriosa na presença do Senhor. Como nós aplicaríamos esta mensagem? Eu diria: você deve vir aos pés de Jesus. Como foi cantado aquele corinho que findou o louvor de hoje, espontaneamente, vir aos pés de Jesus. Ele livrará das acusações do inimigo que estão sendo feitas contra você. Ele livrará você do acusador, levantará você, colocará você livre, e você poderá continuar a sua vida cheia de gratidão. Você quer nesta noite ter uma bênção semelhante à bênção daquela mulher, a bênção de perdão do Senhor? Nós vamos cantar um cântico, e eu vou descer aqui embaixo, e eu vou orar por aqueles que, de alguma maneira, esta palavra nesta noite falou ao coração. Se você quer se achegar diante do Senhor agora, para receber a bênção do Senhor,